Na tela, oferecimento. A Paulistinha Tintas, a sua fábrica de cores. Fast Sushi, chopp, bebidas quentes, amizade e um bom papo. Oficina Tira Risco, não tire a originalidade, tire o risco. Balneário Ducamon, um pedacinho do paraíso. Clínica Sorriso Ideal, aqui você pode sorrir. E Plan Gecom, manutenção e serviços. Amanheceu, energizando o nosso lado do Brasil. Um novo dia, é a notícia como você nunca viu. Na tela, o sol brilha sobre a serra. Crianças brincam pra aprender. A vida é uma lição, a gente só precisa saber viver. A cidade acorda bela, tudo que se planta dá. Abre um sorriso na janela e vamos todos trabalhar. A força dele e a força dela, tudo passa aqui na tela. Tudo passa aqui na tela, na tela, na tela, na tela, na tela. Bom dia, bom dia, bom dia, Parauapebas, capital do minério. Salve, salve, região de Carajás, lugar abençoado por Jesus, terra onde corre rio de leite e ribanceira de cuscuz. Bom dia, Sam. Bom dia, Demerval. Terça-feira, hoje 17 de julho aí pra gente que tá começando um dia abençoado, maravilhoso, ensolarado pra todos nós. A gente já começa com imagens do quartel da Polícia Militar em Parauapebas, tem novo comandante, o trabalho vem sendo desenvolvido na cidade, inclusive com operações, e as imagens que a gente está mostrando hoje é para justificar exatamente que daqui a pouco, inclusive, a gente tem uma entrevista aqui no nosso programa com o comandante que vem falar a respeito da sua vinda para Parauapebas, a sua metodologia de trabalho e o que ele pretende fazer para reduzir os números da insegurança na capital do minério. Hoje é dia de proteção às florestas, hein, Sam? Muito bacana, um dia muito importante que deve ter muito mais ações também. Eu achei muito quieto, né? Pois é. Se eu não me engano, só a mineradora Vale com alguns parceiros vai estar realizando um debate em relação a isso, a recuperação de áreas degradadas na cidade, mas é muito importante, principalmente a gente que vive aqui em meio à floresta, né? Exatamente. Olha só, no programa de hoje, você que está aí conectadinho com o Na Tela, você vai acompanhar. Este mês, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 28 anos. E tem muita gente que não conhece sobre essa lei. Vamos falar muito sobre isso na nossa coluna de hoje. E a gente vai falar também a respeito do trabalho, do serviço, né, do saque móvel, principalmente indo até os cidadãos que precisam tirar documentos de identidade. O nosso convidado de hoje, como o Demerval já citou, é o comandante do 23º Batalhão da Polícia. Ele vem falar sobre a sua nova atuação, que começou com uma operação de 3 dias, a Tolerância Zero, que assustou, deu um choque na cidade no final de semana. Mas o final de semana também foi bastante movimentado quando várias modalidades se reuniram aí para praticar esportes radicais e a gente vai mostrar aqui no programa também. Desertificação e proteção às florestas. Esses são os assuntos que nós vamos debater na nossa crônica de hoje. Estas e outras informações a partir de agora no seu Café com Notícias, a sua revista eletrônica na TV, o seu programa Na Tela. Vamos começar então o nosso bloco de hoje, o primeiro bloco, falando sobre essa conscientização que a gente deve ter diariamente. Já tivemos aí programações na cidade sobre conscientização de meio ambiente e preservação, mas a proteção às florestas faz parte também para a gente repassar para gerações, para poder conseguir manter o nosso planeta muito mais saudável e em nosso benefício também. Vamos à nossa crônica de hoje que trata desse assunto. Exato um mês se comemorava o Dia de Combate à Desertificação.
Era o dia que reafirmamos a nossa determinação de combater a desertificação e a degradação de solos e de atenuar seus efeitos e secas, e reconhecermos que cuidar da terra significa cuidar de toda a vida no planeta. Hoje, no Dia de Proteção às Florestas, não custa lembrar que uma data tem tudo a ver com a outra. Se o dia de hoje é para protegermos o que ainda existe, as florestas, o Dia de Combate à Desertificação foi escolhido como data pela ONU, Organização das Nações Unidas, através de uma Assembleia Geral em 1994, para chamar a atenção com o que vai acontecer com o meio ambiente se não cuidarmos do nosso habitat. A seca e a desertificação, perda da capacidade de renovação biológica das zonas áridas, semiáridas e subúmidas, provocam uma situação dramática de fome, morte, guerra e deslocamento de população em termos mundiais. 135 milhões de indivíduos, para se ter uma ideia, correm um risco de ter de se deslocar de sua zona de origem para uma outra em melhores condições, segundo a própria ONU. Além da segurança alimentar, a proteção e regeneração das zonas áridas é fundamental para o desenvolvimento econômico mundial e a preservação da terra. Realidade que nem todo deserto é resultado da temperatura, da geografia, das mudanças climáticas. Muitas dessas áreas em processo acelerado de degradação resultam das ações extrativistas com exploração de bens naturais que são colocados a serviço da industrialização, do comércio, do progresso e do avanço científico. E para que tudo isso, se pagamos um preço ferrando a própria vida? Para que tanta depredação, destruição, exploração em nome de construir um futuro moderno? Para que, se nem haverá futuro? Sem árvores, sem frutos. Sem frutos, espalha-se a fome. Com a fome, extingue-se a vida. Sem vida, sem horizonte, sem perspectiva. E o que chamamos de futuro será uma miragem apenas, até que os últimos pares de olhos se fechem para sempre. Vivemos ainda em uma região bastante rica e abundante em suas florestas nativas. Ainda podemos garantir um tempo de vida plena se cuidarmos agora. É só não deixar para o outro a responsabilidade de semear e de cuidar do que se plantou. Muito bacana, e você que trabalha aí também com essa preservação e tem essa conscientização, faz um trabalho de reciclagem, de coleta seletiva na sua residência, participe com a gente, mostre o seu exemplo que você é de vida também. Mande o WhatsApp que a gente vai mostrar agora aí na tela. (99184-2017) 99184-2017. Participe com a gente, interaja, mande sua mensagem, foto, vídeo, seu áudio, para você também estar aqui ligadinho e conectado com a gente, direto na tela. Bom, sai nesse mês de julho, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. ECA. Eu acho esse nome assim tão ruim, né, essa sigla, né, tão ruim para uma coisa tão séria, tão boa. Tão completa importante. 28 anos, hein? Isso mesmo. E tem muita gente que pouco conhece sobre o ECA, né? Sendo o ECA ou sendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um dos direitos básicos e é uma lei muito importante. Olha só, os direitos ali previstos são aplicados na prática para melhorar a vida do povo. Será que são mesmo aplicados? Será que as pessoas conhecem sobre isso? A gente vai trazer todas essas informações que você precisa saber agora com o Neil Armstrong. Bom dia a todos, eu sou o Nil, conselheiro tutelar, coordenador de regiões da Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do Pará e também seu colunista semanal aqui no jornal Na Tela. Na coluna de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, porque dia 13 de julho agora, completou 28 anos que foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então você precisa saber sobre os avanços que esse estatuto trouxe para os direitos da criança e do adolescente. Você precisa saber quais são os gargalos, aquilo que a lei não conseguiu fazer e também o que a gente espera para o futuro.
Para fazer um contexto sobre essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente precisa voltar atrás e ver como era o Brasil antes da aprovação dessa lei. O Brasil era um país cheio de meninos e meninas de rua, muito mais violações de direito em que vemos e que vimos hoje, né? Então o que acontece? Os países, havia uma pressão internacional para que o Brasil aprovasse uma lei urgente para corrigir essa demanda muito grande de violações de direito, de crime contra as crianças que havia aqui no Brasil. E aí o Brasil aprova essa lei no dia 13 de julho, que vem ser uma lei maravilhosa, uma lei que veio trazer inclusive outros países de outros lugares do mundo inteiro, vêm até o Brasil para poder copiar essa lei e levar para os seus países. Aí eu não posso esquecer de um dos redatores do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi o Dr. Edson Seda, e ele vai para outros países do mundo inteiro ali para poder mostrar o que é o Estatuto, como fazer para aplicar nos países da América Latina e do mundo inteiro. Qual é o problema? O problema é que nós somos muito conhecidos fora com essa lei maravilhosa que traz direito, que minimiza os traumas, as violações, os crimes contra a criança e adolescente. Mas no Brasil, e eu acredito que isso não é por acaso, que as redes de pedofilia, de exploração de crianças e adolescentes fizeram uma propaganda muito grande no país contra essa lei maravilhosa, contra essa lei que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo com que muitas pessoas que nunca pegou no Estatuto da Criança, que nunca abriu uma folha sequer, começasse a dar opiniões negativas com relação ao Estatuto da Criança, dizendo que o Estatuto vinha tirar o direito da família, proibir que os pais corrigissem os seus filhos, proibir que o adolescente viesse trabalhar, e nada disso é verdade. Nós estamos aqui toda semana falando sobre esse direito e desmistificando essas coisas todas. Mas o que a gente vê ainda é que muitas pessoas, como eu conheço alguém, tenho conhecimento de alguém por ouvir falar mal de alguma pessoa, e de repente eu começo só de olhar para aquela pessoa, eu já tenho uma impressão negativa, um preconceito com relação àquela pessoa. Do mesmo jeito aconteceu com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes mesmo do povo brasileiro se apropriar dessa lei e exigir que tudo que está escrito na lei fosse se tornar na prática, começaram a ouvir aquilo que eu acredito que de maneira capciosa as mídias, essa rede de exploração sexual começou a disseminar na população brasileira e começou a falar mal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas assim como você que não conhecia uma pessoa e de repente conhece aquela pessoa e aí muda o seu conceito, eu tenho certeza absoluta que se nós nos apropriarmos dessa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, começarmos a folhear ela, a gente vai ver que a gente vai poder conviver muito bem com essa lei. O que nós esperamos, na verdade, com essa lei para o futuro? Quais são os gargalos? Quais são as conquistas futuras que nós esperamos com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Simples, que aquilo que está escrito na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069, venha se tornar a prática, né? Por exemplo, lá está escrito no artigo 227 da Constituição Federal, no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que as crianças têm direito ao esporte, ao lazer, à cultura, à profissionalização, né? Que eles têm direito à saúde e tudo mais. Mas, por exemplo, a questão do esporte. A gente vai nas cidades aqui do Brasil e a gente vê que nas quadras de esporte as crianças não estão tendo direito ao esporte. Quem está tendo são os adultos. As crianças, quando chegam para jogar, para brincar de futebol, ou ter direito ao esporte, na verdade elas são expulsas pelos adultos e às vezes levam tapa e sai para lá porque nós estamos jogando, é o nosso momento. Até nas quadras de esportes as crianças não têm tido prioridade e a lei já garante isso. Então o nosso sonho, o nosso objetivo e o que nós esperamos para o futuro é que tudo que está escrito na lei relacionado ao direito à criança e ao adolescente sejam aplicados na prática, que as crianças a cada dia mais sejam menos violados nos seus direitos, que essas redes de pedofilia, que essas redes de exploração sexual infantil sejam desmontadas e que tudo que está escrito na lei venha acontecer. E eu termino aqui a minha fala dizendo para vocês aquilo que está escrito no artigo 1º, que é o direito à proteção integral à criança e adolescente. E o artigo 70 diz que é dever de todos. Essa lei só vai virar prática na sua essência e na sua totalidade o momento em que todos nós, a imprensa, os conselheiros tutelares, a sociedade organizada, você que está assistindo aí em casa, pegar essa responsabilidade e dizer, não, eu preciso denunciar, eu preciso proteger as crianças e os adolescentes de todo tipo de violação de direito contra elas. Ô Nil, muito obrigado, hein? Mais uma vez uma explanação bastante coerente, interessante, informativa, né? Para a gente compreender um pouco mais, principalmente nessas quase 3 décadas do ECA,
o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ter aqui um conselheiro é muito bacana, é muito importante para a gente poder ter essa clareza, essa lucidez que a gente sempre tem com a participação dele aqui. Isso mesmo, o importante é isso, a gente levar essas orientações que realmente você precisa saber em casa para poder colocar em prática esses direitos da criança e do adolescente, direitos da família, na verdade. E para você que quer participar, tem alguma dúvida, não conhece sobre algo e quer que o Nil responda, ou a gente coloque aqui para você o assunto bem discutido, bem detalhado, pode mandar um e-mail diretamente para a nossa coluna Você Precisa Saber. É precisosobernatela@gmail.com, nosso e-mail, precisosobernatela@gmail.com, ou também pode mandar através do nosso telefone no WhatsApp 99184-2017. E agora vamos agradecer aos nossos patrocinadores, sempre chancelando o nosso programa na tela todas as manhãs. A Paulistinha Tintas, a fábrica de cores. Oficina Tira o risco e não a originalidade. Fast Sushi, chopp, bebidas quentes, amizade, bom papo. Balneário do Camon, um pedacinho do paraíso. Clínica Sorriso Ideal, aqui você pode sorrir. Plangecom, manutenção e serviços. E Serra Impressão Digital. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco eu vou dar lugar na bancada para o comandante, um novo comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar de Paraupebas. Ele vai falar de Operação Tolerância Zero do final de semana e também sobre as perspectivas para a segurança pública em Paraupebas.